Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito dos Lusíadas de Luís de Camões. Os Lusíadas é um dos maiores poemas épicos do mundo e eu acredito que na língua portuguesa o maior de tamanho e o melhor, né, de qualidade. Vamos dar uma olhadinha comigo aqui em alguns aspectos que a gente tem nos Lusíadas. Bom, primeiro, obra épica, tá? Lembrar que o Camões escreveu obra lírica, obra épica e teatro. Tá bom? Então hoje a gente vai falar agora justamente sobre a obra épica Os Lusíadas, né? É uma obra épica, então eu tenho que ter um herói, eu tenho que ter algum aspecto guerreiro, de valentia, aparecendo na narrativa. E no caso dos Lusíadas, evidentemente o que o Camões está cantando ali são as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Ele está cantando os heróis portugueses que desbravaram mares desconhecidos até então, tá certo? Bom, nos Lusíadas nós temos alguns modelos, né, que o Camões usou. Alguns modelos, os mais importantes são esses aqui, ó, Ilíada e Odisseia de Homero, tá bom? E Eneida do Virgílio. Eles são os mais significativos, são os mais importantes. Estou citando aqui Orlando Furioso, do Ludovico Ariosto, para você ter um repertório um pouco maior. Mas o mais importante mesmo para você, como influência dos Lusíadas, Ilíada, Odisseia. Aliás, é de Ilíada, é desse Íada aqui, ó, que sai o Íada de Lusíadas, tá certo? Bom, algumas fontes históricas, o Camões ele pesquisou. Aliás, o Camões ele pesquisou de várias maneiras para poder escrever sobre não só a viagem do Vasco da Gama, porque o assunto principal dos Lusíadas é a viagem do Vasco da Gama em busca do caminho marítimo das Índias, mas o Camões também pesquisou muito para escrever sobre a história de Portugal, né? A história passada de Portugal. E para isso, algumas fontes históricas que eu estou citando aqui, João de Barros, Fernão Lopes e algumas traduções orais, né? Aquilo que o povo conta há muito tempo e que acabou, na verdade, virando história. É o caso, por exemplo, da lenda da Dona Inês de Castro, né, a rainha coroada depois de morta. Mas se você pegar, por exemplo, a historiografia do Fernão Lopes, na historiografia o Fernão Lopes não diz que Inês de Castro foi coroada depois de morta. Mas todo mundo conta essa história. Então, quando toda uma população acredita numa história por séculos, a lenda deixa de ser lenda e passa a ser verdade. Tá bom? Fernão Lopes é um dos maiores historiadores portugueses. Se a gente pensar em termos de Idade Média, ele realmente é o maior. Então, o Camões, ele se inspira, ele pesquisa, quer dizer, é um trabalho literário, né? Não é uma inspiração apenas, é todo um trabalho literário que a gente tem ali do Sr. Luís de Camões. Bom, estrutura dos Lusíadas, 1102 estrofes. Cada estrofe dos Lusíadas tem 8 versos, o que dá um total de 8.816 versos. Todos esses versos são decassílabos, então é bom você pegar os Lusíadas para treinar a metrificação. Abre os Lusíadas em qualquer página, pega qualquer verso, metrifica, tem que dar 10, tá bom? Se não der 10, você fez alguma coisa errada, né? Então são 8.816 versos, todos decassílabos, em oitava rima é a rima AB, 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 CC, tá? 10 cantos, esses 10 cantos distribuídos em 5 partes, né, nos Lusíadas. Vamos dar uma olhadinha nessas 5 partes dos Lusíadas. Primeira, proposição. Proposição é justamente quando o Camões apresenta o assunto que ele vai desenvolver. Não são só 3 estrofes, é bem pequenininho, tá? Então, proposição, proposta de trabalho dele, tá bom? A segunda parte é o que a gente chama de invocação. São 2 estrofezinhas em que o Camões acaba, na verdade, pedindo inspiração às ninfas, às deusas do rio Tejo. São chamadas Tágides. São só 2 estrofes, tá bem? Dedicatória, em homenagem ao rei de Portugal, Dom Sebastião. Vamos lembrar que a política da época era o mecenatismo, então dedicar os Lusíadas ao rei de Portugal é uma boa estratégia para que se ganhe uma pensão, e o Camões realmente ganhou uma pensão pela escritura dos Lusíadas. A dedicatória também é curtinha, você observe aí, vai da 6ª estrofe até a 18ª. Você não precisa saber isso, tá? Não precisa saber de que estrofe até que estrofe vai a parte dos Lusíadas, não. Você precisa saber quais são as partes, tá bom? A 4ª parte é a narração. Se você observar, né, a maior
parte dos Lusíadas, o corpo dos Lusíadas está na narração, que é justamente quando ele vai contar a história. Eu tenho uma macro narrativa nos Lusíadas, que é a história da viagem do Vasco da Gama, mas eu tenho micro narrativas em que o Camões vai contando alguns episódios da história de Portugal. Então reparem que nos Lusíadas nós temos, é um poema épico, e nós temos dois tipos de heróis diferentes nos Lusíadas. Um herói coletivo, que é o povo português, e um herói individual, que é o Vasco da Gama. Tá bem? Os dois núcleos narrativos, digamos assim, o mais significativo, quer dizer, a macro narrativa que sustenta toda a obra, é a história da viagem do Vasco da Gama, que é permeada de pequenas outras historinhas, né, episódios da história de Portugal que o Camões vai apresentando ali ao longo dos versos, tá certo? E a última parte, epílogo, né, o epílogo é o fim, epílogo significa fim, né, é o desfecho, quando o Camões se apresenta assim muito triste, muito chateado, porque Portugal está em declínio, Portugal esqueceu, né, da sua meta principal das navegações, que era justamente expandir a fé, o império e as terras, né? Camões, ele se mostra ali muito desencantado, né, com a cobiça fez os portugueses, na verdade, saírem do rumo, né, que seria o rumo inicial das grandes navegações, tá certo? Tá bem? Bom, nos Lusíadas existem alguns episódios importantes que estão na narração. Lembrar que nos Lusíadas é assim, quando Camões começa a contar a viagem, os portugueses já estão no meio do percurso, já estão no meio do caminho. A gente chama isso de in media res, quer dizer, no meio da ação. Ele não começa a contar da partida dos portugueses ali, da praia do Restelo, não. Ele começa a contar, e quando ele começa a contar, os portugueses já estão lá no meio do oceano, já estão navegando. Aí depois ele volta para trás, depois ele vai para frente, quer dizer, eu não tenho uma ordem cronológica linear nos Lusíadas, ele vai contando a história como ele acha mais significativo, mais importante, tá certo? Então quando ele começa a contar a história, os portugueses já estão navegando, e aí os deuses do Olimpo fazem uma reunião para decidirem como é que vai ser a viagem dos portugueses. Eu tenho deuses que são favoráveis aos portugueses e eu tenho deuses que serão contrários aos portugueses. Os deuses favoráveis, Vênus e Marte. Os deuses contrários, Baco e Netuno, tá certo? Então, assim, é quase que uma disputa entre os deuses ali para ver quem consegue proteger os portugueses e quem consegue, na verdade, atrapalhar os portugueses, né? Esse episódio em que os deuses se reúnem para decidir como é que vai ser a viagem é um episódio que nos Lusíadas chama-se Primeiro Concílio dos Deuses do Olimpo. Tem que ter mitologia pagã, porque eu estou no classicismo, então mitologia pagã vai ser essencial. Mas eu também tenho nos Lusíadas a mitologia cristã, tá? Porque o Camões era católico, então ingredientes cristãos vão aparecer também na obra Os Lusíadas, tá certo? Aqui eu tenho outros episódios menores, né? Batalha de Salado, Batalha de Ojuba-Rota, que são batalhas ou guerras vividas pelos portugueses. Então, desses três que eu estou colocando aqui para vocês, o mais importante é o primeiro que está aqui, que é o Primeiro Concílio dos Deuses do Olimpo. Tá certo? Bom, mais alguns episódios importantes que estão na narração, né, dos Lusíadas. Os portugueses eles vão fazer a viagem deles não é uma viagem ponto a ponto, no sentido de que sai de Portugal e chega lá nas Índias, não é isso que acontece, né? Quer dizer, a viagem vai ter algumas paradas, evidentemente, e durante essas paradas acontecem algumas coisas. Então, a gente tem, por exemplo, incêndios, a gente tem lutas, a gente tem aprisionamento, né? E às vezes a gente tem apresentações. Então, muitos dos episódios ali da história de Portugal são relatados, na verdade, ao longo do livro, no sentido de Camões realmente exaltar o povo português no seu ímpeto heróico, não só das navegações, claro, principalmente das navegações lusíadas, mas em relação a um povo heróico em diversos outros sentidos, em diversas outras ocasiões também, tá bom? Um episódio que vai ser narrado nos Lusíadas é o episódio da Dona Inês de Castro. Existem várias imagens da Dona Inês de Castro, eu destaquei um quadro aqui, uma imagem dela só para você ter uma ideia de como ela era, não é? Mas tem gente que diz que é diferente e tal, mas só para visualizar, tá bom? Dona Inês de Castro existiu de verdade. Dona Inês de Castro, ela foi amante do futuro rei de Portugal, que era o Dom Pedro I de Portugal. Tá? Veja, o nosso Dom Pedro I aqui no Brasil, em Portugal ele é Dom Pedro IV. Tá? Aqui eu estou falando do Dom Pedro I de lá.
tá certo? Eu estou aqui no século XIV, tá? O Dom Pedro I de Brasil, ele está no século XIX, tá certo? Aqui eu estou no século XIV, então é o Dom Pedro I de lá. E o Dom Pedro I e Dona Inês de Castro foram amantes. O Dom Pedro I ficou viúvo e quis se casar com Dona Inês de Castro, mas por questões políticas o casamento foi impedido e Dona Inês de Castro acabou sendo condenada à morte. Ela foi degolada ali à beira da Fonte dos Amores. E quando Dom Pedro subiu ao trono, né, ele começou a executar a vingança dele, ele ordenou que prendessem a qualquer custo os assassinos de Dona Inês de Castro, e eles realmente foram presos. E é daí que resulta a lenda. A lenda diz que quando Dom Pedro sobe ao trono, o que ele manda fazer? Ele manda desenterrar Inês de Castro e manda que coloquem Inês de Castro no trono, né? E que ele faz a corte inteira reverenciar Dona Inês de Castro, beijando o anel real, coisas do tipo. Isso é uma lenda, tá bom? É uma lenda, como eu já disse, todo mundo acredita nela, então quando todo mundo acredita numa lenda, ela deixou de ser lenda, passou a ser verdade, certo? O que ele mandou realmente fazer, que está lá na historiografia do Fernão Lopes, ele mandou desenterrar Inês de Castro, que estava enterrada em Coimbra, e mandou que levassem os restos mortais de Dona Inês de Castro para o mosteiro de Alcobaça, na cidade de Alcobaça. Isso realmente aconteceu, e conforme os restos mortais de Dona Inês de Castro iam passando assim pelas aldeias, a população reverenciava a rainha morta, tá? Mas Dona Inês de Castro ficou conhecida como a rainha coroada depois de morta. Tem uma expressão, talvez você não use muito, mas pessoas mais antigas usam, agora Inês é morta. Quando você ouvir uma pessoa falar assim, agora Inês é morta, significa que agora não tem mais o que fazer, tá? Não tem como corrigir, não tem como alterar, tá feito, né? Mas o Inês é morta aí da expressão popular agora Inês é morta é Dona Inês de Castro, tá bom? Ok? Um outro episódio aqui é o Velho do Restelo, né? O Velho do Restelo, que é o episódio em que os portugueses, aliás, isso é bem na partida, mas esse episódio só vai ser narrado lá mais pra frente. Os portugueses estão embarcados já quando surge um velho na praia do Restelo e ele se apresenta contra a viagem, contra as navegações, né? É um episódio pessimista dos Lusíadas, é um episódio extremamente pessimista. Dois momentos pessimistas que a gente tem nos Lusíadas, né? O episódio do Velho do Restelo e também o desfecho, né? A última parte dos Lusíadas, tá bem? Gigante Adamastor é o Cabo das Tormentas que se personifica e interpela os portugueses ali para tentar impedir que eles continuem a viagem, mas eles vão conseguir ultrapassar todos os obstáculos. Os obstáculos que os portugueses vão enfrentando ao longo da viagem são, na verdade, provações. Eles estão provando ali que eles são realmente corajosos, valentes, guerreiros, tá bom? A Ilha dos Amores é o prêmio que os portugueses vão ganhar quando eles estão voltando, né? Então eles chegaram ao destino e agora eles estão voltando para Portugal e eles ganham de Vênus, a deusa do amor, a Ilha dos Amores. E ali na Ilha dos Amores eles vão saciar a fome deles, né? Vão se divertir com as meninas e tudo. E há um momento em que Tétis leva o Gama até o ponto mais alto da ilha e ali ela mostra a ele uma máquina, uma engenhoca lá, a máquina do mundo. E nessa máquina do mundo, o que ele vê? Ele vê o passado de Portugal, ele vê o presente de Portugal e vê até o futuro, né, de Portugal. Esse episódio da Máquina do Mundo, ele vai ser retomado em outros momentos da literatura, mas eu vou destacar um que eu acho significativo, que está no livro do Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma. O penúltimo poema do Claro Enigma é justamente intitulado A Máquina do Mundo. E é aquele poema em que o rapaz, o eu lírico, aliás, né, ele vem andando, aparece uma luz, uma máquina se abre para ele e quer apresentar todas as respostas às perguntas que ele fazia desde o começo do livro. E esse eu lírico não quer as respostas, a máquina se fecha e vai embora, tá bem? Então, só para você ter uma ideia, mais ou menos, de que o episódio da Máquina do Mundo, que também não é exclusivo do Camões, Dante Alighieri também usa um episódio semelhante à Máquina do Mundo, mas a Máquina do Mundo aparece aí frequentemente, tá bom? Bom, vou dar uma lidinha aqui em dois episódiozinhos, só pra gente ter uma ideia do que realmente acontece, né? Aqui, no canto terceiro, reparem, eu destaquei o episódio da Dona Inês de Castro, mas eu tenho outras situações, né? Tem o episódio, por exemplo, da Formosíssima Maria, eu tenho o episódio da Batalha do Salado, né? Mas estou destacando a Dona Inês de Castro, né? Inclusive, Dom Pedro e Inês de Castro, os restos mortais deles estão nesse mosteiro que você está vendo aí,
do ladinho aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Você tem aí o mosteiro de Alcobaça, tá? Já que você for a Portugal, vai lá visitar, tá bom? Dá uma olhadinha em passagens, vou pegar algumas passagens dos Lusíadas pra gente ler aqui em relação a Dona Inês de Castro. Olha só. Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra. O caso triste e digno de memória, que do sepulcro o homem desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Tá vendo aqui, ó? A mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Tá vendo? A rainha coroada depois de morta. Esse Afonso aqui é o pai do Dom Pedro, então ele tinha voltado da batalha, ele volta da batalha e aí ele fica sabendo que o Dom Pedro tem interesse em casar com a Dona Inês de Castro, tá bem? Continua comigo a leitura. Tu, só tu, por amor com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa molesta a morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem fero amor que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Então, esse amor aqui, ó, se você observar, esse amor ele tá de letra maiúscula, tá? Então, esse amor é o Deus amor, que é um Deus tirano, que só sacia a sede dele com o sangue dos amantes. Quer dizer, para ele não é suficiente lágrima, né? Os amantes têm que ter sacrifício, tá? Para que a sede do Deus amor seja saciada, tá? Aqui você tem o túmulo da Dona Inês de Castro, tem uma história interessante, né? O túmulo da Dona Inês de Castro, ele está colocado, não é bem lado ao lado, mas é frente a frente, assim, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o túmulo do Dom Pedro, aqui eu tenho o túmulo da Dona Inês de Castro, e aqui a parte central do mosteiro de Alcobaça, ali da capela, né? Eles são enterrados assim, frente a, não é bem frente a frente, é de frente a frente, né? E são enterrados aqui, e um detalhe, a pedido de Dom Pedro, eles foram enterrados com os pés virados assim, o pezinho da Inês está aqui, o pezinho do Dom Pedro está aqui. Porque segundo Dom Pedro, no dia que eles despertassem para a vida eterna, eles se levantariam e a primeira coisa que eles veriam seria o rosto do outro. Não é bonita a história. Bom, vamos continuar aqui com os Lusíadas, chega de fofoca. Estavas em Inês posta em sossego de teus anos colhendo doce fruto, daquele engano da alma leda e cego que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Então Dona Inês de Castro estava lá, sossegada, ali nos campos do Mondego, né, do rio Mondego, ensinando às ervinhas o nome que ela trazia escrito no coração, que era o nome de Dom Pedro, né, que era o grande amor da vida dela. Bom, então ela estava quieta, sossegada, feliz, mas a desgraça vai acontecer. Lê comigo aí. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam quando dos teus fermosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam. E quanto, enfim, cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. Então, assim, ela pensa nele o dia inteiro, a noite inteira, e até quando dorme, ela pensa nele, né? Bom, o problema é o seguinte, é que Dona Inês de Castro, né, vai ser aprisionada pelos conselheiros do reino e pelo rei Dom Afonso IV, que é o pai de Dona Inês, desculpa, é o pai de Dom Pedro, e Dona Inês de Castro vai ser condenada à morte, né? Ela ainda, nos Lusíadas, presta atenção, isso é nos Lusíadas, ela ainda argumenta com o rei Dom Afonso em favor da vida, né? Ela pede para ficar viva, pelo menos para poder criar os filhos dela, né? Mas não adiantou, né? Olha só a passagem que ela vai ser praticamente morta. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei já movido à piedade, mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade de seu príncipe e filhos que deixava, que mais do que a própria morte magoava, né? Ai, ai, bem puderas, ó sol, da vista destes teus raios apartar aquele dia, como da serva mesa de Tiestes, quando os filhos por mão de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria o nome de seu Pedro, que lhe ouvistes por muito grande espaço repetistes. Então aqui o Camões está dizendo o seguinte, que o sol podia ter se escondido naquele dia terrível da morte de Inês de Castro, como também acabou, segundo a mitologia, o sol se escondeu quando Tiestes comeu os próprios filhos,
né, por mão de Atreu. Então, assim, momentos da história de desgraça, de tristeza muito intenso, o Sol não precisava nem ter nascido. Porque é um momento de escuridão, né, de horror, na verdade. Bom, Dona Inês de Castro vai ser degolada, né, ali na Quinta das Lágrimas, ao lado da Fonte dos Amores. Vocês estão vendo aí, ó, uma fotinho da Fonte dos Amores. Olha o finalzinho aqui do episódio da Dona Inês de Castro. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando, memoraram, e por lágrimas, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores, que é a fonte dos amores. Tá? Então esse episódio da Dona Inês de Castro. E um outro que eu vou destacar é o episódio do Velho do Restelo, que está lá no canto quarto. Então repare de novo, eu tenho várias situações no canto quarto, é que eu vou destacar com vocês o episódio do Velho do Restelo. Tá certo? Vamos ver. Já falei que os portugueses estão ali à beira, já estão embarcados ali na praia ali em Lisboa, na praia de Belém, na praia do Restelo, mais especificamente, quando aparece um velho, e esse velho vai conversar com uns portugueses que já estão embarcados. Olha só o que o velho diz. Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça, descontente. A voz pesada, um pouco levantando, que nós, no mar, ouvimos claramente. Com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Lembrar que esse momento aqui, o Vasco da Gama está contando como foi a partida deles lá de Portugal. Então ele está relatando para o rei de Melinde que apareceu um velho de aspecto respeitável, né, que disse palavras que dava para ouvir. Eles já estavam embarcados, mas eles ouviam perfeitamente o que o velho estava falando lá na praia. Tá bom? Vamos ver o que o velho falou? Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular, que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Bom, o velho ele diz o seguinte, que um dos aspectos que leva realmente os portugueses a navegarem é a vaidade. Né? Aliás, não só os portugueses, o homem tem essa, segundo o Velho do Restelo, há uma estranha condição no ser humano. O ser humano ele não está contente com limites, ele quer sempre ultrapassar os limites, né? E é justamente esse ultrapassar de limites que faz com que as pessoas acabem muitas vezes se prejudicando. Continua aqui comigo a leitura. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo honesto engana. Então, quer dizer, você está indo atrás da fama, está indo atrás do dinheiro, está indo atrás de ultrapassar o limite, né? Só que você vai deixar a gente desamparada, você vai ser vítima de adultério, você pode perder as suas terras e as suas posses. Quer dizer, a navegação para o Velho do Restelo seria um grande prejuízo. Tá bem? Continua. A que novos desastres determinas de levar estes reinos desta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas d'ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias? Ele está fazendo umas perguntas aqui, né? No sentido de, para que vocês estão indo navegar? Para tudo isso? Para que vocês estão indo navegar? Repare, ele é realmente contrário à viagem. Olha só o que ele diz. Mas, ó tu, geração daquele insano cujo pecado de desobediência, não somente do reino soberano, te pôs neste desterro e triste ausência, mas ainda do outro estado, mais que humano, da quieta e da simples inocência, idade douro tu te privou, que na de ferro e de armas te deitou. Quer dizer, na verdade, desculpa, tossi, é natural. Na verdade, o que acontece? Nós somos da geração do insano que desobedeceu e por culpa dele nós fomos desterrados do paraíso. Esse insano que desobedeceu as ordens foi o Adão. Tá certo? Esse insano é o Adão. Ele pecou e por culpa dele nós fomos expostos para isso. Na verdade, por que ele pecou? Porque ele quis ir além do limite. Tá? Essa é a estranha condição humana. O homem quer ir sempre além dos limites. Foi o caso de Adão,
é o caso de Ícaro, Dédalo, Prometeu, que são outros exemplos que o Camões apresenta pra gente. Exemplos de quem foi além do limite e acabou sendo prejudicado por causa disso. Dá uma olhadinha no próximo estrofe. Já que nesta gostosa vaidade, tanto enlevas a leve fantasia, já que a bruta crueza e feridade puseste nome, esforço e valentia, já que prezas em tanta quantidades o desprezo da vida, que devia de ser sempre estimada, pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá. Então, assim, a vida é muito valiosa, né? Vocês estão desprezando a vida nessas viagens. Vocês estão arriscando a vida, né? Até quem deu a vida por nós teve medo de perdê-la, certo? Não tens junto contigo Ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele do Arábia a lei maldita, e tu, pela de Cristo, só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riqueza mais desejas? Não é ele, por armas esforçado, se queres por vitória ser louvado? Na verdade é o seguinte, você está indo navegar para quê? Para buscar riqueza? Não precisa ir tão longe. Pega do árabe aqui do lado, vai lá, pega deles. Não, você está indo navegar. Por que você está indo navegar? Ah, porque eu quero mostrar que eu sou forte, valente, corajoso. Não precisa ir tão longe. Luta com o árabe. O árabe é um bom guerreiro. Então vai lá, luta com o árabe. Olha só como ele vai arrematar isso. Deixas criar as portas o inimigo, por ires buscar outro de tão longe, por quem se despovoe o reino antigo, se enfraquece e se vá deitando a longe. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te Senhor com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia. Quer dizer, você está correndo risco, está deixando a tua terra vazia, né? Porque quem é que ficava em Portugal? Mulheres, crianças, velhos. Os jovens tinham que navegar. Então, deixa Portugal à mercê do inimigo, sabe para quê? Para ter fama. Ele é contra mesmo a navegação. Olha só o que ele diz. Ó, maldito o primeiro que no mundo nas ondas vela pôs em seculenho, digno da eterna pena do profundo, se é justa a justa lei que sigo e tenho. Nunca juiz algum alto e profundo em cítara sonora ou vive engenho, te dê por isso fama, nem memória, mas contigo se acabe o nome e a glória. Olha o que ele diz, maldito o primeiro que pegou um lenho, uma madeira, colocou nessa madeira uma vela e saiu navegando. Então, maldito cara que inventou a caravela. E esse cara que inventou a caravela, ele é digno da eterna pena do profundo, quer dizer, ele é digno de ir para o inferno. E ele coloca mais uma praga aqui. Ele diz o seguinte, que esse cara que inventou a caravela vai ser esquecido. Ele nunca vai ser cantado. E realmente, hein? Quem inventou a caravela? Não é? A gente não sabe. Né? Oficialmente não tem ninguém. Então, assim, caiu no esquecimento. Né? A praga do velho do Restelo pegou. Tudo bem? Bom, o velho do Restelo, portanto, vai ser contra as navegações, né? Como eu já falei, é um momento pessimista. Agora, navegar para os portugueses foi realmente heróico, a gente não pode negar. Repare esse lindo poema de Fernando Pessoa, em que ele retoma a ideia da navegação. Para os portugueses é muito importante a navegação, é muito importante o mar, né? Para eles é símbolo realmente de heroísmo. E se a gente pensar que eles navegavam em embarcações rudimentares, estavam indo, não sabiam direito para onde, nem se chegava, nem se voltava, realmente os caras foram valentes. Olha que lindo esse poema de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, canto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. É lindo. Agora, veja, nesses versos o Fernando Pessoa é a favor das navegações. Ele diz que valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Pro velho do Restelo, não. Pro velho do Restelo não valeu a pena, tá? Então, pro Camões, no velho do Restelo, não valeu a pena navegar. Pro Fernando Pessoa, assim, mesmo com todo o sacrifício, né? Aliás, ele até usa uma hipérbole, né? Que o mar em Portugal é mais salgado, porque ao sal das lágrimas de Portugal se uniu o sal, ao sal da água do mar de Portugal se uniu o sal das lágrimas dos portugueses vertidas pelas mães, pelos filhos, pelas noivas e por todos que perderam alguém nas navegações, tá certo? Mas para ele valeu a pena. Quem quer passar além do bojador, o bojador era o limite, né? Então quem quer realizar um sonho
tem que passar a linha da dor, tem que sofrer, né? Vai valer a pena? Sim, tudo bem? Agora, dá uma olhada a diferença que eu tenho nesse texto aqui do José Saramago. Fala do velho do Restelo ao astronauta. Olha só. Aqui na terra a fome continua, a miséria, o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarros em fogos de napalm e dizemos amor sem saber o que seja. Mas fizemos de ti prova da riqueza ou talvez da pobreza e da fome outra vez. E pusemos em ti nem eu sei que desejo do mais alto que nós e melhor e mais puro. No jornal soletramos de olhos tensos maravilhas de espaço, de vertigem, salgados oceanos que circundam ilhas mortas de sede onde não chove. Mas o mundo, astronauta, é boa mesa, e as bombas de napalm são brinquedos, onde come brincando só a fome, astronauta, só a fome. Saramago também tem toda a razão, né? Aqui na Terra a fome continua. Mas o importante é você viajar, né, para a Lua, né? Então repare que é uma visão mais ou menos semelhante à do velho do Restelo, né, em relação a ir além dos limites, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios comigo aí do seu caderno? Vamos lá. Módulo 2, né? Dá uma olhadinha no primeiro exercício que você tem lá. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe esse cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Nos 4 versos finais da estrofe da invocação, há referência ao mito da cultura romana antes de Cristo. Bem evidente ali, né? Marte, o deus da guerra, tá? Aqui a referência à mitologia, com certeza, tá bom? Questão número 2. Cessem do sábio grego do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse! Tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Ó, cesse, para! Então vamos parar com tudo que a poesia antiga cantava. Chega de heróis romanos, gregos, chega. Eu quero um novo herói para ser cantado. E esse novo herói que vai ser cantado é o herói português, é o povo português. Tá bom? A oitava transcrita constitui a terceira estrofe dos Lusíadas, portanto, é a proposição de Camões, poema épico publicado em 1572, obra máxima do classicismo português. Tipo de verso que o Camões empregou: verso decassílabo. Se você metrificar, você vai ver que os versos são decassílabos aqui, tá certo? Medida nova, Sá de Miranda que trouxe lá da Itália para Portugal, tá bom? Terceira questão. Mais um texto aí. Não mais musa, não mais que a lira tem destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venham cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera apagada e vil tristeza. Bom, cite uma característica típica e uma característica atípica da poesia épica presentes na estrofe. Bom, vamos pegar primeiro a característica típica, né? A gente tem aí a referência à musa, né? A entidade da mitologia clássica. Então, isso seria uma característica típica, né? E ele pede também agora uma característica atípica da poesia épica. O que é atípico aqui, o que a gente acha meio estranho, é que embora o poema Os Lusíadas tenha esse tom grandioso, né, de exaltar os feitos heróicos, no caso as navegações portuguesas, ao mesmo tempo há uma certa desilusão do Camões com o povo português, né? Há um certo pessimismo, né? Tanto que ele fala: não mais musa, não mais que a lira tem destemperada e a voz enrouquecida. Eu tô com a lira desafinada, a voz rouca, porque eu tô cantando um povo surdo, não quer ouvir, endurecido, cabeça dura, não quer ver o quê? Não quer ver para onde Portugal está indo. Isso aqui é o finalzinho dos Lusíadas, né? Aquele epílogo que é pessimista. Então os portugueses não estão querendo ver que eles estão se afundando. Então é um poema épico que exalta o povo português, mas no desfecho ele acaba, na verdade, mostrando pra gente um lado negativo das grandes navegações. Tá bem? Item B. Relacione o conteúdo dessa estrofe com o momento vivido pelo Império Português por volta de 1572, ano da publicação de Os Lusíadas. Bom, 1572, quando a gente tem a primeira edição dos Lusíadas, a gente tem digamos, toda uma exaltação, né, de um Portugal que ainda parece ter uma saída. No fundo, acaba enfiando os pés pelas mãos e só vai cair no domínio espanhol.
Dom Sebastião, né, tinha 18 anos de idade nessa época, era o rei promissor, era o rei salvador da pátria, né, jovem, com idade de trazer, digamos assim, um governo para Portugal que desencadeasse uma série de benefícios para os portugueses. Mas isso acabou não ocorrendo, porque em 1578 ele desaparece em Alcácer Quibir, né? E aí os portugueses ficaram esperando Dom Sebastião voltar, não voltou mais. Isso chamou-se o mito sebastianista, quer dizer, mais ou menos a expectativa de que alguém venha resolver os problemas da pátria. Agora, a grande tristeza do Camões, a gente pode perceber, é que os portugueses esqueceram, na verdade, da ideia inicial das navegações, que era expandir a fé, o império e as terras viciosas. Os portugueses deixaram isso de lado, a cobiça falou muito mais alto, né? O interesse mercantilista falou muito mais alto. Algumas especiarias que eram buscadas nas Índias eram vendidas com um lucro absurdo, mas é muito alto mesmo, né? Na Europa. Então, assim, a lamentação do Camões é com relação ao esquecimento, né? De deixar de lado, por exemplo, a fé cristã, evidente, na expansão dessa fé cristã em busca de riqueza material, tá bom? Texto para o teste 4, olha só. No mar tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher seu fraco humano? Onde terá segura a curta vida, que não se arme, se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Então veja, no mar tormenta, também, na terra guerra. Onde é que a gente tem proteção? Lugar nenhum. Ah, no céu. Não, a gente não está no céu. Você não voa, não flutua. Você só pode ter segurança ou na terra ou no mar, né? Que é onde a gente consegue, entre aspas, viver, né? Não tem espaço, não tem lugar nenhum aqui para poder sobreviver, tá bom? Portanto, vamos dar uma olhadinha na questão número 4. Nessa estrofe, Camões exalta a coragem dos homens que enfrentam os perigos do mar e da terra. Não. O que ele está dizendo aqui pra gente é o seguinte: nós não temos local seguro para viver, porque tudo pra gente é perigoso. Tá? Considera quanto o homem deve confiar na providência divina. Não disse isso. Ele não falou que Deus salva, Jesus salvará, não disse nada disso. O que ele pergunta é o seguinte: por que o céu se volta contra nós, se nós somos tão pequenininhos? Se você pensar no tamanho do universo, nossa, a gente não é nada. A gente não é menos que um cisco. Tá? C. Lamenta a condição humana ante os perigos, sofrimentos e incertezas da vida. É isso, questão número 4, letra C, de coração. Vamos pegar aqui mais alguns exercícios propostos. Agora a gente está no módulo 3, tá bem? Episódio Inês de Castro pode ser interpretado de forma simbólica? Claro que sim, né? Uma questão simbólica ali é a relação dos interesses. Os interesses do Estado e os interesses pessoais. Entre interesses de Estado e interesses pessoais, é mais importante o interesse de Estado. Tanto que Dona Inês de Castro foi morta por motivos políticos, por interesses do Estado português. Isso é óbvio, tá? Agora, tem um outro aspecto também que a gente tem que destacar, que é o símbolo do grande amor, né? A Dona Inês de Castro e o Dom Pedro, eles eram apaixonados. Então eu posso ler também como um símbolo de um amor. Aliás, mesmo depois, né, quando o Dom Pedro manda enterrar, deslocar, aliás, né, transferir os restos mortais da Inês de Coimbra para Alcobaça, e ele ainda pede para ser enterrado ao lado dela, né, numa posição específica, né, para que eles pudessem se levantar e um olhar para a cara do outro no dia do juízo final. Isso também é um aspecto simbólico, né, o símbolo de um grande amor. Né? Então a gente tem um aspecto político, evidente, né?